Olá, Batistela, tudo bem? Oi, Stephanie, tudo ótimo, e você? Tô bem também. Que alegria ver você aqui, ter você aqui conversar com você. Ah, que bom, também estou muito feliz. É muito bom falar com artistas, muito bom mesmo. Existe uma diversidade muito grande de produção, de trabalho, e o que mais me encanta são histórias, né? Histórias que compõem, porque assim, a gente tem essa percepção de que artista geralmente ele está em cima de um pedestal, né? Uhum. Eu acho que é uma visão assim que a gente precisa muito desconstruir para entender que o artista ele não recebe uma luz divina, né, que dá ali o dom de criação, e aí, tipo, com um passe de mágica, ele vai criar a grande obra-prima dele. Na verdade, Aham, existe muito trabalho por trás, né, muito processo criativo e tudo. E eu isso. queria já te fazer uma pergunta, eu acho que você deve escutar demais, né? Como que o engenheiro agrônomo virou artista? Então, na verdade, o engenheiro agrônomo, o artista virou engenheiro agrônomo e depois virou artista de novo. É que eu mexo eu me interesso por arte e eu comecei a pintar e a produzir, claro que, né, amadoramente, desde criança. Eu desde sempre gostei muito de mexer com isso, eu sempre fui muito curioso com, com a história da arte, com a produção artística. E era uma coisa que, engraçado, apesar de que eu tinha em casa incentivo para desenvolver isso, ao mesmo tempo eu não tinha a visão de que isso pudesse ser uma profissão, né? Eu sempre tive a arte como, assim, como se fosse apenas um hobby. E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Primeiro porque existe, apesar da gente viver num país que desvaloriza tanto a cultura, ou não valoriza o tanto que ela deveria ser valorizada, ainda assim tem espaço para a produção artística, tem espaço para o artista, então a gente precisa começar a tratar isso realmente como um ofício, como uma profissão mesmo. Mas, enfim, quando chegou a época de fazer o vestibular, eu já tinha uma outra paixão que eu tinha, eram as plantas, era a botânica, e eu tinha uma ideia de que eu gostaria também de trabalhar com paisagismo. E foi aí que eu busquei o curso de agronomia, para desenvolver isso. E foi o que aconteceu. Me formei em agronomia, comecei a trabalhar como paisagista, montei minha empresa de paisagismo. E só em 2012, nesse período todo de faculdade e de trabalho, a minha produção artística ficou bem de lado, assim, muito esporadicamente eu fazia alguma coisa. Mas aí, a partir de 2012, eu decidi que eu queria voltar a pintar e eu queria desenvolver uma carreira como artista plástico, que era como eu me sentia de verdade. E você não tem formação artística? Assim, Formação. da mesma forma, assim, fazendo esse paralelo com o seu Uhum. curso de agronomia. Você não tem essa formação Não, não artística? tenho. Não tenho formação acadêmica, nem também nunca fiz curso, eu sempre aprendi tudo sozinho. Totalmente autodidata. Totalmente autodidata. Gente, então você tem essa relação com essa coisa de plantas, de botânica, muito vivo dentro de você. Tenho, muito, muito. E é até engraçado porque, assim, quando eu deixei o paisagismo e comecei a me dedicar exclusivamente à pintura, era uma coisa que eu até pensava assim, ah, não, eu quero partir para uma outra coisa. Então comecei a fazer outras experiências que, apesar de sempre ter a natureza ali no meu universo temático, não era um negócio especificamente voltado para a planta. Mas não teve jeito. Chegou uma hora que, um dia assim, por nada, eu falei, vou pintar uma folhagem aqui, uma folhagem de bananeira. Uhum. Ah, para quê? Dali para frente ficou agora Agora. praticamente só na pintura botânica. Você já pensou em trabalhar com ilustração? Eu sempre fui muito apaixonado pelo óleo. Uhum. Então, assim,
Na verdade, eu trouxe a ilustração botânica para o óleo, porque a técnica principal para a ilustração botânica é a aquarela, né? Ela é uma tinta mais fluida, você trabalha os detalhes com mais precisão, enfim. São poucos artistas na história da arte que trabalham exatamente assim a botânica, especificamente com a tinta a óleo. Ela é uma tinta mais espessa, mais difícil de você manipular nesse sentido. Mas eu fui fazendo minhas experiências, fui fazendo meus estudos e trouxe, da mesma forma que hoje tem artistas que fazem retratos hiperrealistas em óleo fantásticos, eu falei, claro que tem como eu fazer retrato de planta hiperrealista com óleo também. Como é que é a aceitação no mercado com essa temática que você trabalha? Porque assim, a gente sabe que quando você vai oferecer seu trabalho, existem várias vertentes em relação ao ganho financeiro, né? Porque, vamos lá, aquela conversa inicial que você trouxe, a gente tem que tratar a arte mais como ofício e não somente com essa coisa, nossa, ele é artista, tipo... É uma pessoa que está se achando, quase que está se achando na vida. É ofício, é profissão, a gente trabalha pelo dinheiro porque a gente precisa pagar as contas, principalmente nesse país que a gente vive. E aí você sabe que existe várias vertentes, né? Então, você tem o mercado de consumidores, do público consumidor, você tem várias possibilidades de vender o seu trabalho, e assim, hoje, como que você oferece esse trabalho? Quem que é seu público consumidor? Então, na verdade, com relação a mercado, eu acho assim, tem uma pessoa, a gente não vou lembrar o nome dela agora, mas enfim, hoje em dia a gente tem visto muito isso. São pessoas que trabalham em cima dessa coisa de incentivar o artista, de lançar ele numa carreira. E ela fala que, assim, tem mercado para tudo na arte. Né? Tem consumidor para todo tipo de arte. Claro que umas coisas mais, outras coisas menos, mas você sempre vai encontrar seu nicho. Eu, de início, trabalhei de uma forma mais intuitiva. Eu criava umas paisagens fictícias, aquilo eu percebia que causava um certo estranhamento em uma determinada parte do público, mas, ao mesmo tempo, também agradava um outro público. E eu confesso que no começo eu não me preocupei muito com isso, não. Eu sempre pensei assim, vai chegar uma hora que o meu universo temático vai alcançar o que eu quero. E a coisa da botânica, ela veio também assim, intuitivamente, mas o reflexo que isso teve para mim de aceitação de mercado foi melhor. Porque é uma coisa que eu acho que a identificação é imediata. Então, a pessoa está vendo ali, como eu falei aqui anteriormente, um retrato de uma planta. E eu acho que o público para isso, gente, a nossa relação com a natureza não tem como tirar de dentro de cada um, né? Então, eu acho que isso conta muito e tem um apelo visual também bacana. De certa forma, não sei se... Acho que foi um pouco de coincidência também. A gente está vivendo num momento que a coisa das plantas está muito em alta, assim. A gente está vendo um resgate dessa ideia de cultivo de planta ornamental dentro de casa para a gente ter um contato mais próximo e não só lá fora no jardim. Então, isso, de certa forma, eu posso dizer que a gente tem uma bolha hoje no mercado para ilustração botânica e para pintura botânica. Eu acho tão interessante isso que você trouxe, porque é realmente uma realidade muito grande, as pessoas realmente estão mais próximas dessa ideia de conhecer plantas. Confesso que, recentemente, eu também fiz uma pesquisa, tipo, vamos no Google ver o que tem, tentando pesquisar quais são plantas que eu posso cultivar dentro de casa. E você começou a falar, eu fui lembrando disso, né? Assim, a realidade da pandemia mudou muito o nosso comportamento, né? Eu tenho uma horta hoje em casa, com alface, couve, manjericão, pimenta, tomate, né? Nossa, o pé de tomate é a coisa mais fofa, né? Super bonitinho. E aí tem as samambaias também, cada samambaia tem seu nome, inclusive, é como se fosse filha.
E aí trazendo essa coisa, porque parece que a gente quer se aproximar mais, né? E me remete muito, assim, quando eu era criança, eu via muito essa relação, por exemplo, as pessoas quando ia comprar um quadro, isso é muito forte, porque a gente teve aquela vertente da pintura ruralista, né? Então, todo mundo queria ter uma pintura de um casebrezinho com uma montanha no fundo de um lado, uma cachoeira do outro, uma porteira e uma estradinha de chão. Essa pintura ruralista, a gente ainda tem a vertente das pessoas que gostam disso, mas a gente está vendo que, principalmente por conta da contemporaneidade, dessa nova visão de interiores, né, de decoração de interiores, e querendo ou não, a gente tem que levar em consideração que o objeto arte entra dentro desse contexto. Claro. E aí, estou falando especificamente dessas estruturas visuais, né? Você, Batistella, você senta para criar, né? Quais são suas preferências? Porque eu acredito que você tem suas preferências, né? Das suas plantas, das suas flores. O que vem de você, assim? Tipo, o que é a marca do Batistella, sabe? A gente olha... Quando eu fiz o curso de agronomia, logo no início eu comecei a estagiar no departamento de botânica da universidade, e eu fui trabalhar, o meu orientador de estágio, ele estava escrevendo a tese de doutorado dele, e era com bromeliáceas. E era uma paixão, uma coisa assim, que eu já tinha, já antes disso eu gostava de colecionar bromélia, orquídea, essas coisas. Resumindo, aquelas plantinhas epífitas que ficam grudadas nos troncos das árvores. E eu acho que até hoje isso ainda é muito forte no meu universo temático e nas coisas que eu gosto. Hoje, talvez o que tenha se tornado até o momento a minha marca são os platicériums, que são os chifres de veado, né? E é uma samambaia epífita também, que fica ali agarradinha num tronco de árvore, vicejando, só grudada ali, sem estar em substrato, em nada. E eu tenho hoje também a ideia de iniciar uma série de tilantes, que é um gênero de bromélia. Então, eu acho que o principal que sempre me fascinou mais dentro da coisa da botânica é esse negócio das air plants, que a gente chama no inglês, né? Ou aqui as epífitas. Por que tem que ter esses nomes tão complicados, né? Eu acabei me lembrando de uma história. Eu morava numa casa, era uma casa alugada, e eu não me recordo qual era o nome da árvore que a gente tinha no jardim da frente. E tinha justamente essas orquídeas, aquele conjunto de orquídeas, e assim, tinha tanta orquídea que era mato, ficava uma coisa muito bonita quando elas floriam. E aí a gente foi mudar, né? E aí o dono da casa nos disse que ele ia cortar a árvore. Eu falei assim, você vai cortar a árvore? Não, eu vou cortar porque eu vou cimentar. Eu falei assim, você se importa se eu retirar a orquídea? Ele falou, eu vou jogar fora. Eu falei, você tem certeza? E aí eu fui retirando com cuidado, pegamos um tronco, e a gente foi amarrando, foram anos a gente amarrando, tentando, tipo, nós não vamos desistir de você, você vai pegar. E tá aqui, acompanhou a gente, tá aqui com a gente hoje. Eu acho muito legal, porque assim, quando eu olho para o seu trabalho, né, automaticamente já me remete a algo, tipo assim, é uma arte viva. E eu acho que é no duplo sentido, realmente no duplo sentido. Justamente porque você está trabalhando com esses fatores orgânicos, mas eu acho que a visualidade da planta, e você olhar para a planta a gente sempre remete na ideia de ornamentação, mas quando você traz, né, essa visualidade para o ideário plástico, você está agregando valor. Então, assim, você está subindo o patamar. Eu acho extremamente interessante que nós estamos saindo daquela era do geométrico, do abstrato, né, do jogar a tinta na parede, e essa retomada da técnica, do estudo. Então, assim, você vem trazendo nomes, né, às vezes você vai citando alguns nomes que é bem específico da sua área. Eu acho que muitas pessoas podem até não entender dessas famílias, das plantas, eu sou uma dessas pessoas, inclusive. E eu acho super interessante, porque aqui a gente está falando de arte, mas você está me dando uma aula de botânica, você está me dando uma aula de plantas, de flores, e isso é fantástico. É uma das coisas que eu mais amo na arte, como um todo, são essas interconexões que a gente consegue fazer.
né, esses diálogos extremos, assim, extremos não, perdão, esses diálogos multiculturais, essas grandes vertentes que a gente consegue abranger. E aí, Batistella, você já citou que você tem um novo projeto que você está pensando, né? Mas você já pensou, por exemplo, mais na frente, trabalhar com uma diversidade de plantas diferente, ou então, não sei, talvez, caiu assim na cabeça do Batistella, artista, falar assim, nossa, eu vou rodar o mundo atrás de plantas desconhecidas para me poder retratar? Sabe, assim... Você pensou nisso? Olha, essa coisa de rodar o mundo atrás de plantas para pintar, isso é maravilhoso. Eu quero um dia, sim, poder ter um retorno financeiro do meu trabalho que me permita isso. Mas a gente também vive uma época que está tudo ao nosso alcance com a internet. E isso cria uma outra coisa que eu acho muito maravilhosa. Por exemplo, algumas das últimas plantas que eu pintei foram fotografadas lá no Japão, foram fotografadas lá na Indonésia, e eu vi aquilo lá no Instagram e chamei a pessoa no inglês, bem arrastado, oi, tudo bem, deu para rolar uma comunicação, e eu falei, eu gostei muito dessa imagem, gostei muito dessa planta, eu queria saber se você se importa de eu usá-la como modelo para uma pintura que eu estou querendo fazer. Então, isso já me estabeleceu assim, algumas relações muito bacanas com gente de várias partes do mundo. Mas a ideia de ir pessoalmente atrás dessas joias da natureza, eu tenho sim. Você acha que cria assim, uma aura diferente de você falar assim... Porque, assim, realmente na internet nós temos tudo, né? Mas, sei lá, pensar talvez, assim... que você pode descobrir uma planta nova e através, assim, da sua produção, isso ser reconhecido. Eu acredito que ainda nós temos essa possibilidade, principalmente pela nossa diversidade, né? Nós ainda temos muitos locais fechados. Você já imaginou que um dia você pode ser uma dessas pessoas? Nossa, tem cabedal artístico, técnico. Bom, aí entra a coisa da botânica também, porque para você descobrir uma espécie nova, aquilo tem que passar por uma série de processos de identificação, de estudo, de pesquisa, né, para que ela seja considerada uma espécie nova. De certa forma, é um outro ramo, assim, de trabalho. Mas, assim, a gente tem na história do Brasil o próprio Burle Marx, que fazia muito isso, que também era um artista, botânico, paisagista, tudo isso, e que viajava muito, viajou o Brasil inteiro, trazendo espécies nativas para domesticá-las em cultivo e serem usadas nos projetos dele de paisagismo. E, bom, enfim, Burle Marx não precisa de apresentação, né? É um orgulho, eu acho, que para a gente no Brasil ter o que é hoje o maior nome do paisagismo moderno, vamos dizer assim, né? Dentro do modernismo na arquitetura, e eu acho que até hoje, contemporâneo, ele é a principal referência mundial. Então, é uma coisa maravilhosa isso. Não, nós temos no Brasil um cenário artístico, né, muito respeitado, principalmente do século XX para frente, né, com todas as mudanças culturais, políticas, econômicas que a gente vive ali naquele momento. Então, a gente tem grandes nomes que vão surgindo, né, e espero vê-lo como um grande nome também, né? Que ótimo. Já pensou daqui, sei lá, eu vou jogar para frente, não desmerecendo, não pelo fato de desmerecer, mas eu gosto de pensar, sabe, naquela coisa do nome que fica para a eternidade? Sabe, daqui 20 anos, sabe, olhar e falar assim, gente, Batistella está nos livros de história da arte, Batistella está referente, sabe? Tipo, a Galeria Batistella... Fez uma intervenção fantástica, não sei aonde. Sabe? Não, olha, tem uma obra do Batistella lá em Inhotim, né? Isso. Né? Então, assim, aquela coisa de trazer as artes plásticas junto com a botânica na intervenção, na ocupação de espaço, na além de arte, e isso é muito fantástico, Batistella. E é muito legal, assim, você me perguntou essa coisa dos projetos futuros, né? Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, assim,
A arte, ela vem para mim com um significado enorme de liberdade. E uma coisa que eu sempre tentei escapar um pouco foi dessa coisa do artista que desenvolve um tema, uma técnica, e no final da história ele acaba ficando escravo daquele tema, daquela técnica e daquela, como é que fala assim, daquela identidade visual. Eu admiro muito artistas que conseguem ser versáteis, conseguem passar uma unidade e uma integridade do universo temático que ele trabalha, mas sem ficar preso naquela coisa de, eu preciso bater o olho naquela imagem para saber que aquilo é da fulana. Então eu não sei, de repente mais para frente a arte botânica a pintura botânica pode ser só um pedacinho do que virá a ser a minha obra como artista. Isso eu penso muito. Não, e eu acho muito interessante porque, assim, o artista é aquilo, né? Hoje você é. Amanhã, mesmo se você continuar, você não é mais. Você mudou, você se transformou. E isso que é tão interessante, como você mesmo falou, liberdade. Nós precisamos muito nos desprender desse processo de limitação, né? Então, essa coisa a gente é muito ligado nesse contexto de arte europeia, né? Essa herança renascentista e tudo. Então, eu acho muito legal quando você traz justamente isso. Eu estou fazendo isso hoje, mas eu não sei o que eu vou fazer. Posso continuar? Mesmo se você continuar, não vai ser a mesma coisa de hoje, mas você pode transformar e você pode trazer algo completamente novo também. Claro, né? Claro. Só para a gente exemplificar aqui, por exemplo, tem uma artista brasileira que hoje já está consagradíssima, todo mundo já ouviu falar, que é a Adriana Varejão. Ainda você falou do Inhotim, tem o pavilhão dela lá. E você pega a obra da Adriana Varejão, você vê ali uma série de piscinas e saunas. De repente você vê uma outra série onde ela pintou plantas carnívoras. O visual de cada uma dessas séries é completamente distinto um do outro. Mas quando você para observar todo o conjunto da obra dela e os conceitos dela, muito de releitura do barroco, tem muita coisa da identidade mineira no trabalho dela. Você vê a unidade daquilo tudo, apesar de serem trabalhos totalmente distintos, e ela sempre surpreende, ela sempre vem com uma coisa completamente nova, e aquilo, eu acho que isso é ser um artista de verdade, e não aquele que você vê uma sequência de 50 obras, todas extremamente parecidas umas com as outras, porque ele precisa fazer aquilo, já que é aquilo que o público espera dele, né? E isso eu tenho um certo medo, eu sempre penso nisso. Não, isso é muito importante também. Adriana Varejão tem um quentinho no coração, assim, bem trazendo uma expressão popular. Acompanho o trabalho dela há anos já, e eu acho que essa unicidade, né? Então, por mais que você olhe para o trabalho dela e veja que as coisas estão distintas, tem essa unicidade. E essa liberdade de produção, né? Então, assim, eu acho muito interessante você falar que você se sente apto a experimentar essa mesma liberdade. Isso é muito legal. Hoje você se considera artista plástico ou artista visual? Ou você não quer rótulos, sou artista? Não, eu acho que assim, o artista plástico e o artista visual, eu acho, para mim tanto faz, sabe? Eu produzo arte. E uma coisa que eu sempre falo também, arte é comunicação, né? É totalmente um processo comunicativo, é você passar aquilo que transbordar tudo que você tem, que você sente, que você é, a sua bagagem de vida, porque você quer levar aquilo para as pessoas de alguma forma e passar uma mensagem com isso. Então, eu acho que tanto faz eu ser considerado um artista visual ou um artista plástico, eu acho que o plástico pega um pouco mais, pelo fato de eu trabalhar basicamente com pintura a óleo sobre tela, mas eu me sinto as duas coisas. E, na verdade, eu também não gosto muito dessa rotulação, não. Existem alguns artistas que preferem essas nomenclaturas, né?
Mas eu gosto mais dessa coisa da liberdade, sabe? Eu acho, porque assim, senão você fica preso, né? Dentro da sua própria criação. Então você perde toda uma caminhada. E assim, já para a gente finalizar, Batistella, eu sempre gosto de perguntar isso para os artistas com quem eu converso, com quem eu tenho contato. O que você diria para alguém que quer entrar nesse mundo? Uma dica, Porque, assim, o meio artístico, você sabe que é muito fechado. Alguns artistas são muito fechados. Muitas pessoas têm, assim, visões maravilhosas, técnicas maravilhosas, mas acabam se sentindo apreensivas. O que você diria para alguém que chega para você e fala assim, eu quero me tornar artista, o que eu faço? E você, como artista, o que você diria? Olha, eu acho o seguinte, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, principalmente aqui no nosso país, para você sobreviver de arte, não é fácil, principalmente quem está começando. Eu acho que uma dica, assim, se a pessoa ela já tem uma estrutura, digamos assim, financeira, onde ela possa produzir sem se preocupar muito com a coisa de vender e ir amadurecendo o trabalho dela e divulgando o trabalho até ela vai conquistar, uma hora ela vai conquistar, demora, mas conquista. Maravilha. Agora, se ela não tiver, para ela também não desanimar. Se ela puder conciliar as duas coisas, ter um trabalho onde ela tem ali o seu sustento, a sua renda, e tirar um tempinho para ir produzindo, e tem muita gente que faz isso, tem artistas que até hoje são, e artistas bons, renomados, que são funcionários públicos, saem do trabalho e vão para o ateliê produzir. Também, mas o que eu falo é sempre assim, se você tem vontade e você gosta e acha que quer fazer aquilo, não tenha medo, vá, faça, e o mundo é seu. Maravilha, eu acho que essa fala sua foi muito importante, porque é muito bom a gente escutar isso de alguém com experiência como você, né? Então, e o que eu acho bacana, só para complementar, Stephanie, é o seguinte, há um tempo atrás eu sempre falo, e às vezes eu fico pensando assim, estou sendo repetitivo, mas é bom ressaltar isso, porque assim, antes do advento da internet, os artistas ficavam muito presos àquela coisa dos círculos de mercado, das galerias, dos marchands. Era muito difícil você colocar o seu trabalho na vitrine, vamos dizer assim. E hoje, com a internet, a gente tem milhares, milhões de vitrines para colocar o nosso trabalho e para ele ser visto. Então, isso revolucionou o mundo da arte, totalmente. A internet revolucionou tudo, né? Mas para o artista eu acho que foi um negócio maravilhoso, porque tem muita plataforma onde você pode colocar aquilo ali gratuitamente e ser visto, e o seu trabalho ser apreciado, e as pessoas começarem a te elogiar, e a te seguir, e a gostar do que você faz, e a se identificar, sem aquela necessidade de você bater na porta da galeria, a pessoa, tipo assim, lá vem mais um coitado querendo espaço, né? Então, isso é muito importante para quem está começando, saber que hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa para mostrar nosso trabalho. E isso acabou rompendo o cordão umbilical, né, dessa necessidade, né, de você precisar desses personagens do mercado, né, que ao meu ver é um processo extremamente cruel, inclusive. A ideia do julgamento, né, de quem diz do que é e o que não é arte e o quanto vale. E aí, como você bem colocou, né, hoje nós temos uma diversidade muito maior, uma liberdade muito maior de expor o trabalho, visão e até a pessoa artista. Eu acho fantástico os meios da internet possibilitar que as pessoas conversem direto com o artista. Sim, claro. Tirar esse pedestal. E olha só, não só o artista, mas o consumidor também. Porque antes, quem entrava numa galeria? A pessoa sabia que ela ia entrar lá na galeria e ver lá obras de milhões de reais e que aquilo era totalmente inacessível para ela. E a arte hoje se tornou muito mais acessível para um público muito maior.
o pessoal está comprando mais, porque ela compra direto do artista, então ela paga mais barato, não tem o atravessador ali no meio. E tem artistas aí dispondo obras para venda, assim, valores super acessíveis. Então, assim, hoje é muito fácil também você comprar arte. E eu acho isso muito incrível, assim, muito, muito bom mesmo. Eu fico mais feliz de estar no universo que eu estou. Bom, Batistella, foi uma delícia falar com você. Eu acho que essa fala foi muito importante, acho que para muitas pessoas, né? Tanto os apreciadores de arte como possíveis artistas, e desejo muito, muito sucesso na sua trajetória. Legal. Obrigado, né? querida. E a gente precisa conversar no particular, porque eu não tenho obra sua. Vamos sim. Foi muito bom, Stephanie, conversar com você também, e é sempre bom a gente poder transmitir experiência, e pena que o nosso tempo é curto, mas assim, por mim, a gente ficaria aqui conversando por mais um tempo. Pois é, vontade não falta, mas a gente pode voltar de novo depois, posteriormente. Vamos pensar em novos projetos. Com certeza. Batistella, então um grande beijo, né? Outro para você. Até a próxima. Até mais. Tchau.